O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Meus irmãos, hoje fazemos memória dessa grande solenidade de Pedro e Paulo, chamados colunas da igreja, na base de sustentação de nossa igreja, que foi fundada por Jesus Cristo. Dizem alguns por aí que Jesus anunciou o reino e o que surgiu foi a igreja, como se a igreja fosse um acidente, uma mera consequência. Não. Cristo fundou a sua igreja, quis uma igreja, até porque já sabia que os religiosos judaicos do seu tempo não conseguiriam absorver e aceitar aquilo que ele propunha. Portanto, Jesus quis sim, iniciou. A igreja não é uma mera consequência, foi querida por Jesus, desejada, iniciada. Alguns falam que nasceu na Santa Ceia, outros que nasceu na cruz, outros que nasceu em Pentecostes. Não importa o momento do seu nascimento, mas está vinculado diretamente ao desejo de Cristo. E esta igreja, querida por Jesus, fora confiada a Pedro como pedra. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. E o que você ligar, Pedro, na terra, eu vou ligar no céu. Eu te dou carta branca, eu te dou revista de autoridade. O que você disser nesta terra será dito e aceito no céu. Deus é louco, né? Entrega o poder a um homem, a um simples homem, Pedro. Um Pedro pescador, tinha o seu trabalho, era casado, tinha sogra. Engraçado que não fala nada da mulher de Pedro, da sogra fala. Não aparece a mulher, não sabemos se Pedro era viúvo ou se separou da mulher, largou a mulher para seguir Jesus. Nós não sabemos, mas a sogra está lá. Tanto é que um dia ela ficou doente e aí Jesus curou a sogra. E dizem as más línguas que foi por isso que ele traiu Jesus Cristo. Mas isso é brincadeira à parte. Pedro, um homem simples, casado, pescador, e que num dia, chamado pelo seu irmão André, eles então passaram a seguir a Jesus.
largaram os seus trabalhos e começaram a viver de perto o que Jesus fez, falou. Pedro tinha uma particularidade que ele tinha a possibilidade de conviver ainda mais próximo do que os outros apóstolos. Sempre quando Jesus queria revelar alguma coisa mais íntimo, eram 3, Pedro, Tiago e João. Os 3. Por que dos 3? Não sei. No Getsemane, são os 3 também no Tabor. Sempre no momento de intimidade, de revelação plena, estava ele lá. Pedro, um homem de cabeça dura, difícil de lapidar, imediatista, agia por impulso, não pensava. Mas é este homem que Jesus escolheu para ser o seu sucessor. Foi a ele que deu a autoridade no céu ainda. Olha, Pedro, o que você disser aqui, eu assino embaixo. Se veio dito que Pedro mandou, eu estou aceitando, porque eu confio. Mesmo este homem que havia traído Jesus, o mestre, 3 vezes, mas depois 3 vezes ele proclamou o seu amor. Desde então, da partida de Jesus e a vinda do Espírito Santo, Pedro então tomou as rédeas. Conduziu a igreja por momentos difíceis. O início do cristianismo, meus irmãos, e sempre o cristianismo não é uma religião fácil. Sempre houve embates, perseguições. Vimos na leitura primeira aqui, Pedro fora preso e estava próximo para ser entregue à população judaica, que também poderia ser condenado. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja, é bonito aqui, a igreja se reunia em oração intercedendo pelo próprio Pedro. E ele foi liberto daquela prisão de forma extraordinária. E quanto mais ele era preso, mais ele agradecia, sorria, por dignidade de ser preso por causa de Jesus. Diz a Bíblia que a autoridade era tamanha de Pedro que a sombra dele, por onde passava, curava. As pessoas queriam chegar perto dele. Um homem que tinha medo, que depois que veio o Espírito Santo, na sua primeira pregação, converteu 3.000 homens. Revestido de tamanha autoridade sobre esta pedra. Pedra, também Jesus fala que quem construir a sua casa sobre a rocha passará por dificuldades, mas não vai cair. Agora, quem constrói a sua casa, a sua vida sobre a areia, na primeira tempestade cai. Esta rocha é Cristo e ao mesmo tempo é Pedro, e Pedro é a igreja. Construir a sua vida sobre a igreja, a luz da igreja, vai vir tempestade. Mas, meus irmãos, nós continuaremos a ficar em pé. E a igreja ficou em pé. Foi graças a Pedro que houve um momento inicial na comunidade dos cristãos, no início, em que eles se abriam para os judeus, para os pagãos, ou ficavam fechados no judaísmo. E foi graças à palavra de Pedro, a igreja inteira, inclusive Paulo, diante de Pedro, esperando a decisão. O que o Pedro dissesse seria lei. Foi então Pedro, ouvindo o seu conselho, assim como também Paulo, ele toma a decisão. E é graças a essa decisão que nós estamos aqui. Porque a igreja se espalhou pelo mundo afora, graças à intervenção deste homem, que percebeu que o cristianismo não poderia ficar limitado às religiões judaicas. Era o momento de se separar. Assim foi este homem, que teve dificuldade. Paulo, por você ter ideia, Paulo teve embate com Pedro. Uma hora Paulo chamou, estavam eles sentados numa mesa, conversando, almoçando, né? Como sempre, né? Sempre a comida próxima. Estavam eles lá comendo, junto com os pagãos convertidos. Estavam lá Paulo e Pedro. De repente chega um grupo de cristãos vindo do judaísmo. Pedro se levanta da mesa, disfarçadamente, sai à francesa, vai para próximo e se afasta daqueles pagãos. Paulo observou que ele estava sendo preconceituoso e com vergonha de se aproximar. Paulo pega o dedo e enfia na cara de Pedro: você está errado, não faça mais isso. E assim, meus irmãos, a igreja foi fundada e formada sobre o alicerce de uma fragilidade de um ser humano. A igreja, ela é santa,
pelo nosso fundador, Jesus Cristo, e continua a agir, mas ela é pecadora porque é formada de homens. E de Pedro, Lino, Cleto, Clemente, quem começou a fazer o relato dos sucessores, Eusébio de Cesareia, no livro chamado História Eclesiástica, século II, III, ele começa a relatar lá, todos, um por um, até chegar o tempo dele. É graças a Eusébio que nós sabemos, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, assim por diante. E depois a história foi continuada até chegar a Francisco. Se não me falha a memória, do 167º, acho que é isto, o Papa Francisco. Nessa história dos papas, na figura que são sucessores de São Pedro, tivemos muitas histórias, muitos homens santos, muitos papas pecadores, muita santidade, muita orgia, muitas mulheres, muita venda. Houve um momento em que a igreja chegou ao papado, realmente, na história média, na história da igreja média, por exemplo, Idade Média, onde a igreja era hegemônica, poderosa. Sim, houve problemas. Tivemos épocas na história da igreja em que tivemos 3 papas simultâneos, porque ninguém aceitava um, era uma papada sem fim, papa para lá, para cá, até que pudesse decidir. Teve período que Papa teve que fugir de Roma para viver em Avignon, na França, e Catarina de Sena, uma analfabeta, chega na cara do Papa: o senhor volta para Roma, que lá é o seu lugar. E assim, meus irmãos, a história da nossa igreja, ela é bela. Nesses tantos 2000 anos, sim, tivemos pecado, somos a igreja da cruzada, somos a igreja da Inquisição, sim, mas é fácil olhar para trás e julgar o passado e achar que está tudo errado. Meus irmãos, nós não sabemos. Hoje nós temos organismos, instituições que nos legislam, que fazem respeitar os territórios. Temos uma ONU que tenta fazer alguma coisa, temos limites de temos normas, leis. No passado não tinha isto. Era uma outra cultura, um outro momento, e a igreja tinha que intervir. Como é que ia poder ficar de braços cruzados, vendo a Jerusalém sendo tomada, suas igrejas, lugares sendo tomados por os muçulmanos e sendo destruídos? Como a igreja poderia ficar ali de braços cruzados e não ir de fato libertar Jerusalém? Portanto, não joguemos pedras. Sim, tivemos erros, mas muito mais do que acertos. Temos muito mais histórias de santidade do que de pecado em nossa igreja. Porque as portas do inferno jamais prevaleceram e jamais irão prevalecer sobre esta igreja construída e erguida a partir do sangue de Jesus. Outro que celebramos hoje, Paulo. Paulo é extraordinário. Paulo, cada vez mais eu me apaixono por este homem que viveu com muita dificuldade, gente. Era chamado Saulo, o nome dele era Saulo Paulo de Tarso, era binômio, ele simplesmente passou a usar o segundo nome depois de sua conversão. Saulo foi formado na cultura judaica, na melhor forma possível. Seu mestre, Gamaliel, formado na melhor, era para ser um grande dentro do judaísmo. Paulo respirava ódio pelos cristãos, perseguia. O primeiro homem que morreu por causa de Jesus Cristo, nós temos na Bíblia, Estevão. Estevão foi apedrejado e morto, e morreu aos pés de Saulo. E Saulo era conivente de tudo isto. Ele tinha a carta branca do Sinédrio para poder entrar em qualquer lugar e arrastar os cristãos. Até que num dia, numa estrada de Damasco, indo para Damasco, ali aparece: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, o Paulo, ele nunca viu Jesus Cristo. Ele não conheceu Jesus Cristo. Ele não conheceu as histórias de Cristo. Nada. A experiência que Saulo e Paulo teve é a mesma experiência que nós temos. A graça de Paulo, que depois que ele encontrou, ele ficou cego. Ou seja, ele perdeu o sentido da sua vida, tudo que ele acreditava cai por terra. Depois ele foi batizado por Ananias, e ele passa então a enxergar.
Mas olha o dilema deste homem. Ele era judeu. Famílias, amigos, poder, tudo dentro do judaísmo. De repente esse homem se converte. E vem para os cristãos. Só que os cristãos duvidavam de que ele havia se convertido. Porque não é possível. Então eles acreditavam que ele estava infiltrado para poder querer descobrir os lugares de onde tinha mais cristãos. Os cristãos repudiavam Paulo. Ele não tinha mais os amigos judeus, ele não tinha mais comunidade cristã, ele estava sozinho para poder alimentar uma fé. E esse homem não desistiu. E aí começou a provar por A, por B para a comunidade, cativar a cada um que realmente havia acontecido uma história. Ele tinha que provar que ele estava convertido. E aí depois de tempo, ele chegou aí a Pedro, ficou alguns dias junto com Pedro. E foi com Pedro que ele aprendeu ainda mais a ouvir as histórias de Jesus. Foi através da tradição oral, da fala de Pedro, que ele foi conhecendo e amadurecendo a fé em Jesus Cristo. Uma vez a comunidade decidiu enviar Paulo para a missão. Oraram, jejuaram e ali enviaram Paulo e Barnabé. Meus irmãos, aqui começou a igreja missionária no seu mais extremo sentido. Paulo então começou a ir de cidade em cidade. E onde ia, começava a falar de Jesus. A vontade dele era falar de Jesus Cristo. O anúncio dele, a pregação dele era essa, somente o querigma. Jesus Cristo veio, nasceu, viveu e morreu e ressuscitou. Era essa a sua pregação. E como ele tinha base teológica judaica, ele começou a fazer a ligação entre o Antigo Testamento e a passagem, a vinda de Jesus Cristo. E por onde passava, era uma alegria, pessoas se convertendo, mas muita dificuldade. Este homem sofreu tanto. Ele chega até a relatar: 39 vezes fui açoitado, apedrejado, barco naufragou, assaltado, e outras tantas dificuldades que esse homem passou, deixaram como nu, fome, sede, tudo por causa do Evangelho. Ele em suas missões, ia muitas vezes a pé, a cavalo, a jumento, a barcos para atravessar os mares, mas assim, tudo por vontade, e nada o impedia de anunciar. Teve uma vez que ele chegou numa comunidade que jogaram tanta pedra nele, tanta pedra, que só pararam porque acharam que ele estivesse morto. Saíram, de repente ele então se levanta, vai se curar, e dias depois estava de novo na labuta, de novo anunciando. Ele tinha uma metodologia, ele não queria ser pesado para ninguém. Paulo trabalhava, ele fabricava tendas. Ele chegava numa cidade como um camelô, como um cigano que seja, chegava lá e começava a montar o seu camelozinho lá e começava a fabricar a tenda. Nessa fabriquinha dele, ele se juntava aos mais próximos e começava a falar de Jesus Cristo. Aos sábados ele ia nas sinagogas e começava ali nas sinagogas a anunciar. Só que nem sempre era aceito. Numa outra oportunidade, ele chegou numa cidade e fez um milagre aconteceu. A comunidade começou a endeusá-los. Pegaram Paulo e começaram a carregar Paulo e Barnabé, e festejando. E Paulo disse: para. Ele se rasgou todinho. Não sou eu quem faço. Não sou eu. Eles queriam divinizar Paulo e Barnabé. E ele se revolta, porque o povo não havia entendido, porque achavam que eram os seus deuses. Amados irmãos, esta foi o início da igreja primitiva, formada por estes homens que sofreram muito. O cristianismo nunca foi uma vida fácil. Hoje eu me questiono o nosso sentido de ser cristão hoje. Eu costumo dizer, alguns também dizem, nós temos hoje um tipo de cristão cristal. É aquele cristão que quebra facilmente. É uma vergonha. Tudo bem, talvez sejam imaturos na fé, mas olharam homens como esse, apedrejados, roubados, tudo o que foi de difícil, e esses homens não largavam. Por quê? Porque eles continuaram e deram a sua vida, e foram até o fim. Morreram em Roma, ambos martirizados. Pedro de cabeça para baixo, crucificado. Ele não se achou digno de morrer como Jesus.
por isso pediram que crucificasse de cabeça para baixo. Paulo, decapitado pela espada, e a sua cabeça quicou 3 vezes na terra. E onde quicou a sua cabeça, ali nasceu uma fonte de água. Essa fonte está hoje numa igreja em Roma que é possível visitar. Isto é a nossa igreja. Nós não podemos pensar e dizer que somos cristãos, católicos, e continuar com esta fragilidade. Não podemos trazer a lógica do mercado para dentro da igreja. Numa loja você vai, não é bem atendido, você troca de loja. Não gosta de um bar, não foi bem atendido, troca de bar. Não podemos trazer essa reflexão para dentro de igreja. Ah, não fui acolhido, não foram me visitar. Gente, quem é a igreja? Quem é a igreja? Igreja não se resume a papa, bispos e padres. A igreja tem sim o lado institucional, que nós respondemos por ela, tem a estrutura a qual nós estamos, mas mais do que isto, a igreja somos todos nós batizados. Onde você estiver, ali está a igreja. Ali está a igreja. Portanto, se você visita um parente doente, é a igreja que está visitando um parente doente. Não esperem somente de nós, padres, não joguem para cima de nossos ombros um peso, um fardo que a gente não dá conta. Vocês não fazem filho para o seminário? Vocês fazem filho para poder gestar depois e criar mais filhos para vocês, para poderem ser avós. Se vocês mandarem filhos para o seminário, aí tudo bem. Mas enquanto não o fazem, não joguem para nossos ombros. Igreja, a responsabilidade é de cada um. O mesmo Espírito que age em mim é o Espírito que age em vocês. Comungamos da mesma hóstia, que por sinal é a mesma Eucaristia que Pedro, Paulo e todos os demais, nesses 2000 anos, têm comungado. Eles se reuniam na fração do pão e nós continuamos. Paulo foi o primeiro que escreveu sobre a Eucaristia. Nenhum dos apóstolos, não foi Paulo. Ele não conheceu Jesus, mas o primeiro que escreveu, Coríntios capítulo 11, está lá, escrevendo sobre a Eucaristia, como se deve se aproximar da Eucaristia, como deve viver a vida eucarística. Assim, amados, nós somos igreja. Você é igreja no seu trabalho, no seu ambiente, seja igreja, faça o reino de Deus acontecer, onde quer que esteja. A igreja, eu não vou à igreja, eu vou à estrutura da igreja, mas eu sou igreja. Você é igreja, não se corrompa, honre, mesmo que seja apedrejado, mesmo que você perca negócios, mas não entre na falcatrua. É melhor levar pedras do mercado, é melhor passar fome, mas na integridade, porque de todos os temores Ele me livra. Mesmo que sejamos isolados, sofrendo por causa da nossa ética cristã, mas nós iremos viver assim, com pouco, mas libertos, do que ficar presos aos sistemas que todos nós vivenciamos em nosso mundo. É isso que Pedro e Paulo vêm nos chamar a viver. E termino. Infelizmente, esse é o fruto do crescimento. A Igreja Católica cresceu pelo mundo afora. É muito bom, mas a gente perde o controle. A gente já não se conhece. O problema de nossas igrejas hoje, das grandes cidades, nós não nos conhecemos. Eu não conheço vocês. Conheço talvez um e outro aqui mais próximo. Eu não sei da vida de vocês. A gente não se conhece. Isso enfraquece os laços de comunidade. Isso enfraquece a nossa vivência, a nossa pertença. Isso é difícil para nós. Temos que criar situações, como diz o Papa Francisco, favorecer o encontro para que possa realmente haver em nós uma ligação, uma profundidade. Por isso peçamos a graça de Deus que Pedro e Paulo continuem a nos inspirar, a estar em todos os lugares, nos meios sociais, nas redes, nas mídias, em qualquer ambiente, que não tenhamos vergonha de anunciar o reino de Deus, porque Paulo e Pedro não tiveram sequer medo para poder falar de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.